Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados, reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você pode seguir nas redes sociais. Então, fica aqui o nosso Alto Jabá. Siga @desafinadospod, compartilhe, indique seus episódios favoritos. Assim, você nos ajuda a continuar este projeto e estas conversas, tão necessárias para nós que acreditamos que existem alternativas para um mundo em transformação. Hoje eu tenho um recado para você. Em breve, nós lançaremos pelas redes do Desafinados uma pesquisa sobre a primeira temporada do programa. Sim, nós queremos saber sobre você e a comunidade que se formou em torno do programa. Então fica ligado, porque é pelo nosso Instagram e o grupo do Facebook que a gente vai falar mais sobre essa pesquisa, e onde tem pesquisa, tem recompensa. Emoji de coração. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e no programa de hoje nós falaremos sobre a violência cordial. Para conversar com a gente sobre esse assunto super espinhoso, nós estamos aqui com o Leonardo Fabre e o artista e arte-educador Walter Nu. Nessa gravação, nós tivemos muita instabilidade no sinal da internet, o que prejudicou um pouco o áudio em alguns momentos da conversa. Nós pedimos desculpas, mas são questões que, infelizmente, a gente não consegue controlar. Cordialidade, substantivo feminino que o senso comum identifica como afabilidade, mas que o historiador Sérgio Buarque de Holanda define como o modo como os brasileiros resolvem suas questões, com os afetos e não com a razão, o que quase sempre redunda em violência, já que a cordialidade trata coisas públicas como se fossem privadas, o que seria o fundamento da corrupção. A violência física está certamente presente na vida de qualquer cidadão que ocupe um corpo frágil diante da norma. Esses corpos se empilham a perder de vista. Idosos, crianças, povos originários, pretos, mulheres, LGBTs, animais, biomas inteiros, tesouros botânicos e tantos outros que você, ouvinte, poderia passar a próxima hora enumerando. Hoje, a nossa conversa vai tentar puxar o fio dessa meada. A violência antes de virar tiro, porrada e fogo. A violência simbólica que permeia falas, atitudes, julgamentos, mentiras oficiosas e fake news, mas principalmente a normalização do não valor da vida. Essa dupla que a gente tem aqui hoje mora no coração dos Desafinados, e se você ainda não ouviu programas com eles, procure saber. Mas a gente vai te dar o prazer deles se apresentarem de novo. Então, Leonardo, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta? Olá a todas, todos e todos que nos ouvem. Olá, Nancy, Ivan, Márcia, Walter, muito prazer. Eu adoro essa pergunta, né? Eu acho ela maravilhosa. A última vez que eu estive aqui, eu até problematizei, porque eu já ia começar falando da minha profissão. Eu pensei, poxa, mas ela não dá conta de quem eu sou, né? Porque a gente sempre tem que centralizar o mundo do trabalho, né, para dizer quem a gente é. Então, acho que se eu fosse assim resumir talvez quem eu sou, eu diria que eu sou um perguntadeiro. Eu gosto de fazer perguntas, e foi isso que me trouxe primeiro para a arte, depois para a pesquisa, para as ciências sociais, né, e hoje para a área de gestão pública. Então, eu sou isso, uma pessoa inquieta, que gosta de perguntar, gosta muito de ouvir o que as pessoas têm a dizer e trocar a partir disso, é um pouquinho disso que eu quero fazer aqui hoje. E você, Walter Nu, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como você se alimenta? Ai, menina, eu vivo como dá, né? Eu vivo como eu vou. Eu não sei, eu acho que é bem engraçado isso, né? Isso que o Leonardo falou, tem uma coisa assim que me pega muito, né? Eu sempre tive muita dificuldade de dizer quem eu era, né? Eu lembro que a primeira vez que eu consegui falar que eu era artista foi por causa da Márcia Tiburi, que a gente tá fazendo um projeto junto, e no hotel ela viu assim, eu meio
né, aquele momento da caneta que você pega assim e vai escrever professor, que eu tava dando aula, ela falou assim, você é artista, escreve lá, né? Mas assim, é isso, né? Eu acho que uma profissão não me define. Aliás, eu acho que uma profissão não define ninguém, né? Mas assim, é isso. Eu trabalho... Eu acho que eu sou uma pessoa de paixões, né? Eu acho que eu não me coloco desse jeito no mundo. Eu só consigo estar onde eu tenho paixão, né? Assim, eu tô aqui essa hora da noite num CAPES, porque eu ainda tenho paixão por isso. Foi um momento lá que a saúde mental atravessou minha vida e eu fiquei apaixonado por isso. As artes visuais me atravessam com paixão. Enfim, eu vou me definindo como uma pessoa apaixonada pela vida. Então, se as coisas me dão paixão, eu vou fazê-las, né? Acho que foi o que aconteceu com as graduações também. E com a comida, né? Acho que eu também como o que me nutre de paixão, né? Então, mesmo nesse momento, por exemplo, eu tô vegetariano. Mas eu tô vegetariano não... Eu tô vegetariano por um lugar político, né? Porque você começa a ver toda essa coisa da Amazônia, de não sei o quê, e eu falo, porra, mas a razão daquilo tudo é a agropecuária, né? Então como que a gente pode diminuir, já que eu não posso ir lá, já que eu não tenho uma ONG, já que eu não... né? Eu paro de comer carne, pronto, eu paro de fomentar esse mercado que tá ferrando com o rolê. Como diria o Rambo, Walter, que vem a hora da paixão, né? Eu acho que é isso. Eu não sei viver sem as paixões, e são as paixões que me movem, que me levam, que me financiam. É isso. Walter, Léo, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. E bora começar a descascar esse tema espinhoso? Uma provocação para vocês. Do Brasileiro Cordial, a violência dos textos do Nelson Rodrigues, passando pela vida política nacional, me digam, quem é o brasileiro de 2020? Uou! Quer ir primeiro, Walter? Menino, não! Tá bom, eu começo então. Márcia, eu acho que essa é uma pergunta muito interessante. Eu pensei muito também sobre a provocação inicial, sobre essa ideia de homem cordial, né? E para quem nos ouve é isso mesmo, né? Essa cordialidade que não é da afabilidade, mas é da emoção no coração, né? Eu vou começar essa resposta dizendo um pouquinho sobre uma das minhas questões com essa proposição de cordialidade enquanto, né, brasileiro, enquanto um ser muito emotivo e por isso violento, né, por isso não haver só um mundo moderno. Porque eu acho que a nossa violência, ela não é fruto de uma irracionalidade, muito pelo contrário. Ela é construída tanto no âmbito institucional e estrutural, quanto nas relações dinâmicas, com muita racionalidade, com muitos processos intencionais de construção dos lugares sociais. Eu vou aprofundar um pouquinho mais essa perspectiva ao longo do episódio, caso a gente passe por isso, mas eu estou dizendo isso porque eu acho que o brasileiro de 2020 é o brasileiro de sempre. Eu não acho que a gente... Claro que existem uma série de mudanças na própria institucionalidade, de como são conduzidas as lógicas públicas, principalmente na política, né? Não dá para dizer que o atual mandatário do país não muda algumas lógicas, porque muda, né? As eleições de 2018 mudam coisas, né? Mas eu acho que as relações entre brasileiros, elas não são tão inéditas. A Djamila Ribeiro, ela falou em algum momento, nas muitas entrevistas dela que eu já assisti, que ela não acredita numa onda conservadora do Brasil, né? Porque ela acha que, na verdade, conservadores ou violentos sempre fomos, né? O que a gente vem vendo é um debate que cada vez mais vai se transformando a ponto dessa violência ganhar um corpo que antes a gente não observava ou simplesmente não assumíamos, né? A gente traz para frente o que sempre esteve na cozinha. Então, eu acho que o brasileiro de 2020, com todas as mudanças que nós temos vivido, é o brasileiro de sempre. Com qualidades muito interessantes para um país, mas também com muitas questões que precisam ser colocadas e que a gente recalca, né, enquanto sociedade. Parece que a gente não consegue assumir determinados problemas e questões que formam a nossa estrutura social. Então, para mim, não tem grande mudança nesse brasileiro. Eu começaria por aí. Então, eu penso também que o brasileiro de 2020 é o mesmo brasileiro de sempre, que agora ele tem câmera e ele tem áudio. Só isso. O que mudou foi que antes, o que acontece? Eu tenho uma formação lá em rádio e TV,
E eu lembro que quando eu fui fazer rádio e TV, depois de um projeto que começou aqui no Grajaú, que era os Jovens Urbanos, que eu vim participar, e que eu percebi que eu vim dar uma oficina de artes visuais, e aí todo mundo saiu. Eu tô contando isso, esse preâmbulo, porque é interessante, porque todo mundo saiu, de repente, da oficina, era 5 horas da tarde, falei, cadê todo mundo? E resolvi fazer uma graduação de rádio e TV, enfim. E nessa graduação, tinha um professor muito crítico que ele falou uma coisa que era assim: a forma como a gente vê o brasileiro, o jeito que a gente vê o brasileiro, o jeito que a gente se vê no Brasil, não é o jeito que a gente é o jeito que o elite escolheu de dizer que a gente é. E isso era ali, final dos anos 90, né? E aí eu falei, porra, é verdade, né? Ele falou assim, um dia, a população brasileira, talvez com essa tecnologia, ainda se falava que a internet estava chegando, né? Não sei o quê. Ela vai começar a se falar e se falar das camadas, as camadas ricas vão falar com as camadas ricas, as pobres, e a gente vai saber como que as pessoas são. Mas, por enquanto, isso que a gente pensa que somos nós é o filtro da elite sobre o que somos nós. Então, eu acho que durante muito tempo, a gente ouviu, eu vejo muito essa coisa na música, né? Isso é muito comum, que as pessoas vêm falar assim, ai, porque antigamente o Tom Jobim tocava na novela, o brasileiro era tão culto que tocava. Não era. Aquilo lá era escolhido por o que as pessoas pensavam que era. Era o Nelson Motta, que era um cara de uma elite que fazia todas as trilhas, né, da Rede Globo, e ele ia lá, escolhia quem ia tocar na novela. Então, durante o rock nacional, porque então era aquela branquitude toda que se virou MPB, né? A MPB chique, né? Essa coisa. É uma coisa lá que os caras inventaram, falaram que aquilo era a música popular brasileira, mas era a música popular brasileira do Leblon. Depois foi o rock, explosão do rock nacional, do Circo Voador do Rio, né? Uma coisa muito, né? Então o tempo todo é um filtro de uma elite que falava da gente. Eu fui criado uma parte lá na periferia de São Bernardo, e a gente acordava de manhã e tinha um corpo sempre jogado numa vala da rua, que não tinha calçamento. E essa violência, a mesma violência que as pessoas aqui do Grajaú também falam dela. Então, eu vi, existia uma imagem do brasileiro na televisão, e existia uma imagem do brasileiro, existia uma realidade no bairro. E existia o Gil Gomes, né, que não era na televisão, mas o Gil Gomes narrava todas as tragédias, né? Então, esse brasileiro sempre foi muito violento e talvez até mais violento que hoje, eu diria. Eu acho que hoje ainda tem alguns filtros, hoje a gente ainda tá falando de direitos aí e tal, a gente tá brigando por isso, mas eu tô falando do brasileiro sabe? Quando eu fui criado, na minha adolescência era muito natural ouvir as pessoas dizerem, inclusive as negras, né? Assim, preto quando não caga na entrada, caga na saída, não sei o que, só pode ser viado mesmo, não sei o que. A mulher, essas violências que nem eram violências, né? As piadas eram violências, é só a gente assistir os Trapalhões, né, gente? Assim, tudo era violência e a gente não entendia, ou entendia como violência e fingia que não entendia, mas eu acho que o brasileiro de 2020, ele tá até melhor do que a gente já foi, porque eu acho que quem vive nas periferias, quem habita as periferias da cidade, sabe que a violência está aí, que o corpo sempre esteve estendido no chão de manhã, né? Parece que em Moema talvez não, né? Mas aqui no Grajaú, se você perguntar para qualquer um desses meninos aí, eles vão falar, ontem teve tiroteio, morreu não sei quem. Só, é isso. Pois é, né? Aí você falou agora, Walter, uma coisa que eu fiquei muito pensando aqui. Esse lance, né, dos grupos, né? Os grupos de brasileiros, né? Então a gente tem, imagina, o grupo que passava a mensagem do que é ser brasileiro perante o mundo, né? Aquele típico pessoal que eu adoro falar que é Berda Leblon, né? Mora no Leblon, mas acho que é Berda, na Suíça. E não é. E essa mensagem, esse estereótipo do brasileiro, a pessoa mais feliz do mundo, a pessoa do swing, a pessoa que onde chega alegra todo mundo, quando essa imagem cai, a gente começa a entender que quando o filtro sai, né, que a gente é também aquilo,
mas aquilo é a minoria da minoria da minoria da minoria, né? E esses grupos, outros grupos que convivem, que habitam aqui, que se degladiam todos os dias dentro das violências que acontecem nos ônibus, nos metrôs, nos ambientes de trabalho, nas ruas, e em situações que seriam para ser divertidas, elas são violentas, né? O divertimento é uma coisa violenta aqui, e isso cai no, talvez, o grande símbolo brasileiro, que é o futebol. O futebol é uma coisa extremamente violenta aqui. Fora de campo, dentro de campo, nas atitudes, em tudo que a gente vê. E aí, quando eu penso em futebol, eu penso no que eu via na minha adolescência como um grupo que era perigoso, né? Que era noticiado como perigoso, que eram as torcidas organizadas. E se falava há muito tempo, isso aqui é mentalidade de torcida organizada, né? Essa coisa de agir com selvageria por algum motivo banal. Só que agora essa torcida organizada ela é individualizada, né? O selvagem que ele pode ser rico, pobre, preto, branco. Ele vai ser selvagem com aquele que é mais, que está abaixo dele na cadeia alimentar da violência no Brasil, né? E aí eu queria perguntar uma coisa baseada em tudo isso que eu falei, que é, onde começa o comportamento violento vindo desse coletivo, desses coletivos diferentes, né? Pro individual, pensando nessa coisa do público e do privado, né? Que é uma coisa problemática, assim, historicamente pra gente. Olha, essa é uma excelente pergunta, né? Eu queria responder essa pergunta pensando em algumas questões, assim. Estava pensando, ouvindo você, Ivan, e ouvindo o Walter, quando a gente pensa em Brasil, primeiro eu queria pegar um nome, né? Somente 2 países que eu conheço no mundo têm nome de commodity, Brasil e Costa do Marfim. É nome de coisa. Eu acho isso muito interessante. Segundo a nossa nacionalidade, tem o eiro, né, que é nome de profissão, pedreiro, jardineiro, costureiro, brasileiro. Né? Quase nenhuma outra nacionalidade tem essa composição. Mesmo outras nacionalidades que partilham o destino de ex-colônia, né, de um espaço aí pensado para exploração. Então, acho que são coisas muito particulares, assim. O Brasil, eu sempre falei muito isso na minha graduação em Ciências Sociais, é muito interessante ser cientista social no Brasil, porque é tanta complexidade que isso exige que a gente se forme num ambiente complexo e que a gente consiga dar respostas complexas, assim. Ou você é bom ou você vai para outra profissão, não tem escolha. Infelizmente tem gente que fica, mas tudo bem. Mas eu acho isso muito interessante, assim, de se pensar. Né? É um país que tem nome de commodity, né? E o seu povo tem nome de profissão, de ofício. Então, e ainda mais no país em que a gente fala cidadão não, engenheiro formado, melhor do que você. Né? Acho que isso está tudo conectado, né? Parando para pensar nisso. Então, assim, Ivan, onde começa? Eu não sei se eu consigo falar de um início de começo de violência num território que foi invadido e que era um grande fazendão com pessoas em contexto de escravidão, que viviam cerca de 30 anos, no máximo, das condições, com um genocídio da população local e com exportação de produtos para o centro do capitalismo a partir desses corpos que eram tratados como coisas. Inclusive, é muito engraçado pensar que a especulação financeira começou no Brasil com donos de escravos, porque eles eram os que mais lucravam mais do que donos de commodities, exportadores de café. Então eles viravam os avalistas de empréstimos internacionais. Então o Porto de Santos, a estrada de ferro que liga o interior de São Paulo até o Porto de Santos, é financiada com garantias de pessoas. Né? A especulação financeira começa aí, em mercado de pessoas escravizadas, tinha gente que comprava escravizado doente, porque tratava para vender depois mais caro, porque a pessoa estava saudável. Olha isso, assim, e a gente discutindo neoliberalismo, né, financiarização do país. Olha isso, quando eu li isso, eu falei, gente, mas isso aqui é financiarização, é valorização de ativos, né? Olha como a gente tem um grande passado no futuro do Brasil não resolvido, né? Então, assim, onde começa, eu acho difícil responder isso, assim, eu digo todo lugar. Começa aqui, né, começa nesse momento, em 2020, começa em 2018, parece que sempre tem uma renovação, um novo início de um ciclo de violência, porque a violência parece que está no DNA da composição lógica desse país. Ao mesmo tempo, e é muito curioso porque a gente tem contradições, né? O povo brasileiro
tem tudo isso, assim, essa identidade que o Walter comentou, eu acho isso muito interessante, eu queria falar um pouco disso, dessa construção identitária do mito nacional, isso é fabricado, né, curiosamente, eu estou escrevendo um texto acadêmico sobre isso, eu achei muito curioso eu estar aqui hoje, em breve ele vai estar publicado, que mostra os embates intelectuais da elite brasileira na virada do século XIX, começo do século XX, porque eles estavam atordoados no período pré-abolição, né, um pouco pós-abolição, e teve um atordoamento. Por quê? Isso é importante as pessoas saberem. Todo o pensamento científico do século XIX, ele é baseado na ideia de criação das raças, né, o darwinismo social e tudo mais. Né? Esse pensamento europeu coloca assim, qualquer grupo misturado é merda, vai dar ruim. Não dá. Né? É eugenia tradicional, como a gente ouve falar do nazismo, né, do apartheid, ou da segregação americana. O que as elites latino-americanas vão pensar? Peraí, mas a gente é branco, mas a gente tá meio misturado aqui. Né? Eu preciso de uma teoria que não faça eu querer pular da ponte. Né? Minha mãe sempre falou, ninguém sai de casa querendo morrer. Se quer morrer, não sai de casa. Né? Então as elites brasileiras precisavam de uma construção narrativa que as colocassem no topo. E aí, assim, Brasil, México, Colômbia, Venezuela, cada um vai criar a sua vertente do que a gente chama de democracia racial. Na Venezuela vai ser o café com leite, o México cria um conceito de raça cósmica, é uma coisa surreal, gente, eu recomendo pesquisar isso, é uma brisa incrível, eu adoro esse conceito, você fala, meu Deus, mas toda essa ideia de que a harmonia racial vem dessa hibridização, porque as raças brancas vão purificar as raças negras. E aí quando o Walter também comenta, né, desses ditados populares tradicionais, que até pessoas negras durante décadas repetiram, o melhorar a raça é um deles, né? Eu nasci em 89, cresci nos anos 90 e tive minha vida adolescente nos anos 2000. Eu peguei menos isso. Né? Eu sou muito privilegiado em termos de geração. Eu reconheço, seja como negro, seja como LGBT. Né? E por ter sido criado também por uma mulher fantástica nesse sentido, né, de identidade étnico-racial. Então, eu não vivenciei isso no meu cotidiano, mas eu sei que isso é uma realidade. Eu conversei muito com minha mãe, que é dos anos 50, do interior de São Paulo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, toda essa constituição desse mito, dessa identidade, ela é construída, e Walter, você está completamente certo, eu fiquei muito feliz quando você falou isso, que eu falei, gente, eu estou lendo isso agora. Ela é construída artificialmente, politicamente, para lidar com anseios de uma elite que não sabe se posicionar nesse tabuleiro internacional. Então ela cria isso, o debate é ganhado pelo Gilberto Freire e pelos seus seguidores, né, de que a harmonia racial existe a partir disso. Getúlio também entra nessa brincadeira, cria uma ideologia, né, o mestiço como tipo ideal do Estado Novo, o trabalhador ideal, mesmo que a hierarquia do branco seja superior, a ideia é de que o Brasil ele é uma harmonia. Então, na prática, a gente valoriza a hierarquia visual e material do branco, mulato, que era como é usado, preto, indígena nem entra na brincadeira, é uma coisa louca, né? Nem existe, é surreal, mas no discurso, na ordem discursiva, na ordem da composição da identidade, a gente vai falar o contrário. A gente vai negar completamente qualquer tipo de disparidade que possa existir, a ponto de, se eu assumo que eu sou racista nos termos americanos, europeus, eu não posso ser chamado de brasileiro. Nem Bolsonaro pode virar público e falar não gosta de preto. Ele pode falar não gosta de viado. Pode falar que é machista. Isso tá liberado. Agora, ninguém consegue virar público, a público mesmo, e falar eu não gosto de preto. Não dá. Você tem que usar outros subterfúgios, porque isso é a construção máxima da identidade brasileira. Isso está assim na raiz, no core. Então, Ivan, tentando responder um pouco essa pergunta, eu acho que isso começa principalmente na transição do sistema escravista para o sistema de trabalho livre. Apesar de todos os 4 séculos de escravidão negra ser uma mancha na história da humanidade, né, não só do Brasil, eu acho que a gente começa a construir um pouco do que a gente está vendo de Brasil nessa transição, que é quando grupos não têm mais espaço na ordem material e simbólica. Se vocês forem pensar, inclusive, essa ideia de harmonia racial e de casamentos interraciais, que nem são casamentos, na verdade, se dá na lógica do homem branco se relacionando com a mulher mulata. Mulher preta fica para a cozinha, homem negro é exterminado. Por isso que a gente consegue criar lógicas e territórios em que corpos são jogados a bel prazer. Né? E esse é o principal foco, são esses corpos masculinos. Eles não têm espaço nessa nova agenda de civilidade. Então, trocando em miúdos e olhando para a nossa sociedade hoje, Ivan,
eu acho que a nossa identidade, e nisso você está muito certo, na minha leitura, ela está em crise sim. Todos os mitos que foram fundados no século XX, eles caíram por terra. Então a ideia de que não existe racismo no Brasil. Dos anos 80 para cá, os movimentos negros na redemocratização, muito atuantes, conseguindo avançar pautas e escancarando que existe racismo. Não tem como, né? A lógica patriarcal da família brasileira, o que tem de mãe solo cuidando de famílias, não está escrito na ordem do dia, e o divórcio já é algo colocado há muito tempo e aceito socialmente, né? País do futebol, a gente não ganha uma Copa desde 2002, e pior, os estádios se tornaram espaços elitistas, os ingressos são caros. Eu nunca fui ligado em futebol, gente. Por mim, se eu fosse dono do Brasil, como eu gosto de brincar, o esporte nacional seria patinação no gelo, mesmo sem neve, tá? Eu acho muito mais chique. Mas eu acho importante olhar o futebol como uma categoria de análise social, e ele é muito importante para a construção, né, da coesão. Tanto que, no meio da pandemia, quiseram voltar, porque acabou o Big Brother, se não tem futebol, pirou, né? Mas eu acho interessante porque essa identidade também caiu por terra. Somos um povo pacífico, a gente mata mais gente do que a Síria em contexto de guerra civil, né? Então, assim, todos os mitos que conformam o que nós somos foram caindo por terra um atrás do outro, né, de forma inequívoca, principalmente depois do processo de redemocratização, e eu acho que é uma sociedade que tem lida com o passado sem lidar, e agora ele está se pondo na cara dele de forma concreta: olha, nós não somos isso, nós não somos nada disso, não estamos felizes, inclusive, faz muito tempo que o Brasil não está feliz, a gente teve um boom de felicidade impulsionada por possibilidade de consumo, né? Então, assim, toda identidade ruiu, e a gente não tem um projeto de construção. Então, eu diria isso para finalizar essa resposta longa, mas eu me empolguei, mas foi isso. Não tem nada de resposta longa, uma resposta completamente na medida mesmo. E assim, antes de passar para o Walter, né, você falou uma coisa da nossa elite que é bem interessante. Eu até escrevi uma frase aqui que, assim, a nossa elite, ela pode até não saber como se colocar como ação, mas ela sabe muito bem onde colocar o desejo dela. Ela sabe exatamente onde ela quer colocar o desejo dela. Eu vou copiar, tá, Ivan? Porque essa frase é muito boa. Eu cito depois, tá? Mas eu vou copiar. Tá bom, muito obrigado, viu? E você, meu querido Walter, conta pra gente. Você falou uma coisa da última vez que você esteve aqui que foi muito legal, que é essa coisa do... A gente não estava feliz. Quem falou que a gente estava feliz? O Léo falou isso agora, e você falou isso quando você esteve aqui, né? Que foi no contexto da pandemia. O mundo não tá certo, o mundo não tá legal, o Brasil não tá legal. Quer dizer, a gente tá fingindo para quem que estava tudo certo, né? E agora com essa questão toda, né, do coletivo, do pessoal, de abre tudo e não abre, fecha tudo e não fecha, isso na questão pandêmica, né? Agora, na questão social, dessa violência diária que a gente vive, como é que é essa questão dos grupos, né, minoritários, majoritários, e do privado e do público, que eu acho que é a grande dicotomia que a gente vive? Então, né... Eu acho que é isso, cara. Eu acho que o começo de tudo, né? Se voltando lá para a pergunta e emendando nessa daí, eu acho que o começo de tudo é quando, para mim, é quando os portugueses chegam aqui, né? Porque é uma invasão, né? E uma invasão travestida de descobrimento, né? Então já é uma violência, né? A violência se dá no marco zero. Eu acho que a elite sabe onde ela enfia o desejo. E eu acho que, inclusive, ela sabe trabalhar muito bem com esse desejo, né? Porque ela sabe manipular esse desejo. E ela consegue sobreviver até aqui, né? Isso é muito, muito louco quando você pensa em história de uma nação, né? A gente está há 500 anos com o mesmo grupo no poder. Que era o DN, que virou, depois que vem vindo, aí vira PMDB, o MDB, né? Aliás, lá na ditadura, se a gente for fazer um recorte só dos últimos 50 anos, né? Dos últimos 55 anos, vamos da ditadura para cá, o grupo do poder, ele nunca mudou de mão, né? As pessoas falam que tivemos os liberais do PSDB no governo, tivemos o PT no governo. Não, eles nunca estiveram aliás, eles estiveram no governo, eles nunca estiveram no poder. Exato. Assim como o PSL com Bolsonaro, com a ultradireita, não está no poder, eles estão no governo, que é muito diferente. O poder, ele nunca saiu da mão
oligárquica do PMDB, que era o MDB, que foi o único partido possível na ditadura. Foi o único partido permitido para estar na ditadura, que era a oposição fake da ditadura militar. Então, que depois era o partido que estava de braços dados com o PRM do Collor, e que depois era o partido que aí vem o Itamar, né, e entra, e que depois era o partido que estava de braços dados com o PT, e que agora é o Centrão que está com o Bolsonaro. Então, assim, e que se você vai voltando lá, você vai chegar nos mesmos agentes. Então, assim, essa elite, que eu acho que ela tem nome, a gente representa ela, inclusive, por partido político, que é hoje o PMDB, que é o MDB, ela nunca saiu de mão, e ela sempre soube, sim, colocar o desejo dela de comando, de poder, muito claro, e soube sempre usar o dispositivo do momento para ela continuar no lugar que ela não sairia, e que continua fazendo isso. E ela vai só mudando ali o prato, né? Mas a comida dela é a mesma, né? Ela tem um momento que ela está comendo ali na caixinha do McDonald's, né? Mas o que tem ali dentro é o mesmo caviar que estava lá antigamente. E vai ter um momento que ela vai estar comendo no China Box, mas o que tem ali continua sendo o caviar dela. Então ela vai se travestindo, né? Porque o desejo dela é de poder, e o desejo dela é de comando, e ela continua nesse lugar de comando e continua nesse lugar de poder. E eu não acho mesmo, talvez esteja num lugar mais cético, que ela está assustada agora com o que está acontecendo, porque acho que agora ela também, de novo, já está manipulando os dados. Vocês pegando carona no que o Walter está dizendo, eu acho que tem aí algumas discussões que a gente pode colocar num campo de luta de classes, ou como a gente trouxe ali na introdução do programa, quem são esses cidadãos de segunda categoria, e ainda assim, mesmo mais numerosos, eles ainda são colocados como minorias, né? Dentro desse entendimento, e é muito necessário que a gente realmente entenda que o 1% da população e essa elite sabe exatamente o lugar que eles ocupam, né? Eles sabem o lugar deles, e a gente vive esse jogo deles se perpetuarem nesse lugar. Tanto que o Walter trouxe um pouco mais para trás, né, na nossa conversa, essa questão que o brasileiro sempre foi assim, talvez agora até tenha melhorado um pouco, porque a gente conseguiu conquistar alguns lugares de explicitar essas violências, né? E eu fiquei pensando que esses lugares, eles ainda são rechaçados como um politicamente correto, que é muito chato, porque agora a gente não pode nem mais brincar, né? Como se fosse brincadeira, né, para algumas pessoas isso, e tantas outras questões, né? Agora, o que eu acho que a gente vem vivendo, e dentro desse brasileiro que desde sempre vive nessa violência, né, que está encruada nas nossas relações, e que antes a gente não tinha uma câmera e um gravador, ou mesmo acesso à internet, né, para as pessoas falarem o que elas quiserem, sem nenhum tipo de filtro, por se sentirem de alguma forma protegidas, né, a gente vem passando por violências que estão muito explicitadas, né, o tempo todo. E aí, para citar dois casos que eu acho muito emblemáticos desse ano que a gente está caminhando aí para a reta final, a gente teve uma criança que foi acusada de ter feito um assassinato, né, uma criança acusada de ser assassina porque fez um aborto legal, e a gente tem uma devastação do território que é brutal, né, brutal e transmitida em fotos e imagens, e mesmo assim a gente fica nesse lugar de quase que de espectador, né, ou em muitos casos de espectador. Então, pegando esses dois casos tão emblemáticos, como vocês enxergam que essa violência que está encruada na nossa sociedade, que a gente chamou aqui de violência cordial,
Como vocês conseguem relacionar, e se sim, como, com a devastação desse território, que a gente também vem vivendo, né? Porque ser vivente vive essa devastação porque ela está acontecendo. Acho que eu vou pegar o gancho então, Nancy. Eu acho que essa é uma pergunta bem interessante. Eu queria só fazer um link com a fala que o Walter trouxe para a gente, com relação a elites, né? Eu acho isso uma discussão muito interessante. A Érica Malunguinho, recentemente, no Twitter, fez uma brincadeira, uma provocação, dizendo que ela tem problema com o termo elites para os ricos no Brasil, porque... E nesse ponto eu concordo com ela, porque na teoria das elites, se a gente for pensar isso, a ideia de elite é que você tem um grupo que está no topo da sociedade e que, de certa forma, lidera essa sociedade. Né? Tem um processo aí de seja ele violento ou não, mas tem um destino. E ela não consegue enxergar isso nas supostas elites brasileiras. Né? É só predatório na leitura dela, e para ela nem isso merece ser chamado, né? Gente rica, cafona. Ela brincou com isso, eu achei super divertido, e não menos destruidora, né? E com uma capacidade de resiliência e articulação gigantesca. Mas não lidera para lugar nenhum, não tem projeto, né? Na leitura dela. Eu já acho que tem sentido um pouco, né, em fazer essa provocação com esse grupo, mas eu acho que tem projeto. Né, o que a gente vive é um projeto bem desenhado. Quando eu fiz uma pesquisa há pouco tempo atrás, comparando perfil de elites ao redor do mundo, na minha pesquisa de mestrado eu comparo o Brasil e Coreia do Sul na área da economia, e eu fui pesquisar o ranking da revista Forbes dos dois países. E uma coisa que eu achei interessantíssimo é que os 10 bilionários mais ricos da Coreia do Sul, todos moram na Coreia do Sul. Boa parte na capital, alguns no interior, mas todos os sul-coreanos bilionários moram lá. Eu for ver a lista brasileira, 3 moram no Brasil. O resto está espalhado pelo mundo, aí, Europa e Estados Unidos, basicamente. Eu achei isso muito interessante, né, porque as pessoas mais ricas e que, de fato, em tese liderariam o país, nem estão aqui. O Brasil é entreposto comercial. Né, da mesma maneira que, se a gente for pensar, né, nos sentidos da colonização, quem vem para cá vem para uma empreitada. Não está querendo fixar residência ou algo do tipo, tanto que nem traz as esposas, nem nada. Por isso essa interação sexual, né, com as nativas e depois com as escravizadas, vai ser algum dos argumentos aí que tem nas obras do Freire e do Buarque, né, e aí também o papel de gênero, a importância, né, do papel de gênero aí na construção das elites, né, se a gente for pensar elites americanas, canadenses, vem com a família inteira, né. É muito interessante tudo isso. Estou dizendo isso porque eu acho que se conecta um pouco com essa pergunta, né, desses dois casos. Porque, primeiro, assim, pensar na devastação do território, sem pensar na maneira predatória que a gente lida com tudo que é de dentro desse país, e não tem como ser de outro jeito, né? Mais uma vez, é o país que é uma commodity, o nome dele é um produto. Então, não tem que cultivar, né? Você só extrai. Isso vale também, na minha leitura, para gente, né? Para pessoas. Porque, de fato, durante muito tempo, pessoas foram o melhor produto que saiu daqui, né, eram pessoas escravizadas, que valiam muito, inclusive depois, com o término do tráfico internacional, no Nordeste virou um grande exportador, né, exportador interno, eu brinco, né, de pessoas escravizadas aqui para o Sul, né, Sul e Sudeste. A gente fez um tráfico interno muito interessante nesse período. Então, assim, todos esses casos que você cita, o caso dessa garota, que uma menina, uma criança, né, acho que eu até citei no último episódio, né, esse caso aqui, né, que precisou fazer um aborto por milhões de motivos legais, e a gente reage dessa maneira. Eu fiquei me perguntando, essas pessoas que estavam lá na porta, elas são irracionais? Né? Elas não têm capacidade de olhar a realidade como ela se apresenta e parar para pensar. E aí eu percebi que não é uma questão de razão. O problema não está aí. Elas racionalizam muito bem. Né? A gente pode saber que é uma razão vinculada a valores. Né? Eu acho que o problema não está aí. É que existem vidas que naturalmente não importam. Isso também tem um grau de racionalidade. Né? É por isso que um corpo jogado num território como Grajaú ou Jardim Ângela não vale, porque isso é para acontecer lá. Eu estava lendo um texto sobre conectando filmes de terror, aquele gênero de assassino slasher. Olha a viagem que eu vou fazer, né? Assassino slasher com toda essa lógica de necropolítica. Foi uma conexão que eu acabei fazendo. Por quê? Quando um assassino desse aparece nesses filmes, qual que é o ambiente?
subúrbios, né, nos Estados Unidos, esses ambientes que são casas bonitas, pessoas brancas sendo assassinadas, geralmente jovens, né? Isso causa um temor na sua audiência. Fala, peraí, esse tipo de coisa, esse tipo de assassinato, não pode acontecer naquele ambiente, né? Não pode. Quando rolaram aqueles tiros em massa em Columbine, em 97, uma das estudantes saiu correndo da escola quando a imprensa chegou, ela ficou só e falou, nossa, mas isso não acontece aqui. Ela não estava surpresa disso ter acontecido. Ela estava surpresa disso acontecer naquele território com aqueles corpos, né? Essa é a base da necropolítica. A gente for pensar, então, América Latina, isso não é só Brasil, se a gente for olhar Bolívia aqui do lado, né, se a gente for olhar México, a América Latina é um território em que tudo pode acontecer, né? Tá fora da lógica do Estado de Direito, né, da sua Constituição, porque é aqui que eu vou fazer a aventura, é aqui que eu posso fazer tudo, e isso existe, a gente vai criando várias lógicas internas aqui dentro. Então, quando eu olho para um crime que ocorre com uma garotinha como a Isabela Nardoni, eu cito esse exemplo porque comoveu o país. Eu lembro que eu era adolescente, eu fiquei super comovido, mas o garotinho Ítalo, que foi assassinado perto de um Habib's, ou esse menininho agora, o João Miguel, não parou o país como o caso da Isabela. Não parou. E as duas mortes trágicas, horrorosas, né? Nenhuma criança merece isso. E a mesma coisa essa garotinha também. O país não parou por conta disso. Não, essas pessoas que fizeram isso não foram expostas. Então tem corpos que são matáveis, tem territórios que permitem isso, e isso está conectado. Essas queimadas ocorrendo aqui na Amazônia e agora no Pantanal obedece a essa lógica, porque eu posso, tem grupos que falam, eu posso fazer o que eu quiser. Né? Inclusive o sistema de justiça. Gente, a gente saiu uma lista agora, uma matéria da Folha, um número bizarro de operadores do sistema de justiça com salários assim que passam muito o teto constitucional. 27 juízes e desembargadores com salário de R$500 mil por mês. Então, assim, a lógica está toda perversa. Por isso que eu tenho questões com a noção de cordialidade, porque ela pensa naquela irracionalidade, né, errática, mas isso é desenhado. Não tem nada de errático nisso, na minha leitura. Isso é um projeto que você vê burocrático, legal, racional, e que tem eco, sim, nessa irracionalidade, nessa violência, mas eu acho que isso é mais reativo do que desenho. Eu vou falar aquela frase que eu falei toda hora, eu não sei se eu respondi a pergunta, eu te dou uma volta, mas é isso que me vem à cabeça, Nessi. Espero que tenha ido. Não é acidente, é projeto. Como é que você entende isso, Walter? Você acha que essas violências elas estão interligadas a partir disso que a gente está conversando? O seu microfone está fechado. Abri, pronto. Então, eu acho que estão interligadas, né? Eu acho que elas têm um fio condutor que chama religião, que é um fio condutor que é por onde, se você pensar em todas essas violências, é o que as une, né? Assim, esse lugar sempre em nome de alguma coisa, né? Esse Deus, esse delírio coletivo chamado Deus, né? Que funciona muito bem isso aqui no Brasil. Acho que é um lugar que funcionou melhor, né? Eu lembro que era um país católico na minha adolescência, quando o João de Deus, né, aquele Papa lá veio aqui, né, era o maior país católico do mundo. Depois a gente agora está virando a nação evangélica maior do mundo, e, enfim. Mas isso distingue de religiões, né? Eu sou simpatizante das religiões africanas, né, principalmente do candomblé, mas muito mais no lugar de pesquisa do que de religião, porque tem um posicionamento quase cético, né, tem uma dificuldade com crença muito grande, né, assim, uma coisa que eu tenho um irmão, assim, que ele faz lá tudo, né, ele é quase um babalorixá e eu morro de inveja dele, né? Mas eu não consigo, né, e eu não consigo talvez porque esse lugar da religião sempre, muito desde pequeno, foi um lugar que eu questionava, porque eu lembro de ler, assim, com, sei lá, acho que está fazendo um curso lá de artes visuais com uns 13 anos, 14, e aí eu vi uma coisa azteca e queria desenhar e fui ver sobre
as civilizações pré-colombianas, né? E aí fiquei horrorizado com aquela coisa do Hernando Cortés que matava as pessoas em nome de Deus, né? Esse foi o meu primeiro grande choque, né? Que você matava em nome de Deus e porque aquelas pessoas não tinham alma, porque elas não eram não eram adoradoras do Deus católico, né? Ou do Deus cristão, enfim. E aí o que eu vou vendo o caso dessa menina, né? Que leva essas pessoas para a porta do hospital, é um lugar religioso, é um lugar de uma pregação, né? Uma moral religiosa que arrasta essas pessoas até ali. Como é a mesma moral que faz com que você diga esses discursos, né? Que nós homossexuais ouvimos muito, né? De quem é filho de Deus e quem não é, porque Deus fez o homem. É tão bobagem, tão gigantesca que essas pessoas vão usando como escudo, né? E vão entrando nesse programa, né? A gente não pode esquecer que o golpe, né, ali, 2016, lá naquele momento do impeachment, todos eles falavam em nome de Deus, né? Aqueles homens, né, velhos, brancos, né? E eu acho que a Érica tá certíssima, né? Eu sou, toda vez, aliás, que eu vejo qualquer coisa da Érica lá, eu escrevo embaixo para ela assim: você foi o meu voto de política mais perfeito. Eu encontro a Érica, só um adendo que assim, eu acabei de votar, eu votava ali na Consolação, e eu encontro ela, eu acabei de votar nela, ela tá subindo a rua, como ia ser uma coisa assim, né? E a gente se abraça, e eu falo pra ela assim, ó, me arrepio só de lembrar disso. Eu falo assim: eu votei em você, e eu tô tão feliz, tão emocionado de ter votado em você, né? E ela vira pra mim assim e fala assim, e é lindo isso, porque ela vira pra mim e fala: eu não vou ganhar, mas é como se eu estivesse num concurso de Miss, onde eu subi na passarela e já tá valendo muito a pena. E quando ela ganha, cara, naquela noite, olha, eu tô falando isso assim, eu cortei isso porque assim, é uma coisa que me enche a alma muito. A Érica é alguém que me enche a alma demais. É o que faz eu acreditar que a gente pode mudar alguma coisa ainda com política. É a Érica. Mas voltando aí à história dessas violências, né, citadas, eu acho que a raiz disso tudo é esse lugar religioso. Eu acho que enquanto a gente não se haver com isso, enquanto a gente não separar isso, vai ser sempre... porque é essa cega faca molada, né, aquele negócio muito... né, muito hard isso, porque é sempre em nome desse Deus, é sempre, se não for em nome desse Deus, vai ser, e não estou tirando as outras religiões desse lugar também, né? As pessoas, eu trabalho num serviço de saúde, e ontem eu tive uma discussão aqui, porque tinha um usuário com uma música de pregação, e eu falei: não pode, que o Estado é laico. Eu expliquei para ele, e isso foi levado para uma reunião, e aí tem um monte de funcionários que são religiosos. Eu falei: vocês sabiam que o ano que vem a gente vai ter o pior orçamento da história do SUS e que esse orçamento foi votado pela bancada evangélica? Como é assim adorar uma religião, um Deus que vai contra você o tempo todo? É igual viado evangélico, é aberração. Não vai, velho. Como que você quer carteirinha do clube que te rejeita? Sabe? Pois é, né, Walter? Mas aí eu fico pensando uma coisa, te ouvindo, e é uma questão para vocês dois, né? Coube a mim começar e terminar com provocações, porque a gente não vai atingir as respostas, né? Desse problema que tem há mais de 500 anos, como diria Cazuza lá na Música Brasil, né? Tanto que já vem sambado antes da gente nascer, né? Eu queria perguntar para vocês, como é que faz para costurar esse tecido social que está tão esgarçado? Na opinião de vocês, isso ainda é de interesse da sociedade brasileira ou barbárie pouca é bobagem? Eita! Vai lá, Léo, que você já começou. Você quer começar, Walter? Porque essa é a primeira, hein? Vamos, que eu tô aqui mesmo. Por favor. Você já tá quente, vai lá. Eu vou voltar pra Érica,
porque eu acho que é assim. E é porque quando eu vejo a Érica, ou quando eu vejo até o Boulos, que eu nem gosto muito, para ser bem claro, mas eu acho que é o que tem ali, eu não gosto dele, eu gosto dele de política, mas não gosto dele no lugar dele ser hétero, não gosto do lugar dele ser branco, e não gosto do lugar dele ser vim de um berço burguês. Eu sempre tenho medo de quem vem de um berço burguês, que eu acho que em algum momento a pessoa vai virar a Marta Suplicy e ela vai se voltar para os seus, entende? Eu tenho muito medo de quem vem de um berço burguês. Eu não acho que dá para falar de transporte público com quem não tem de ônibus, entende? Não dá para falar de Travou. Será que não dá para falar? E travou, né? Não dá pra falar. Isso aí foi a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, né? Invocou o nome de Marta Suplicy e acontece essas coisas. O AT dela atrapalhou a conexão. Essa popinha Ei, Walter, você invocou o nome de Marta Suplicy e caiu, você tá vendo, né? Sabe que voltou aí, tá tudo funcionando? Tá funcionando, manda brasa. Então é isso, eu acho que. Mas eu acho que isso é real mesmo. A gente fala uns nomes, de repente o bagulho cai, né? Mas assim, eu acho que é possível sim. Eu quero acreditar que é possível. Eu vi muita coisa, né? Eu vou fazer 53 anos, então eu vi toda essa coisa, né? Eu vi a inflação de 99%. Né, o ano, aquela coisa da gente acordar de manhã, um pãozinho era 30 centavos, 10,5 era 40, e tinha que estocar tudo. Eu via a gente não ter nada, eu via a gente não ter direitos nenhum. Então, eu cresço naquela coisa da transição, vi ascensão e queda do PT. Então, você vai vendo essas coisas, né? E eu acho sim que está melhor. Acho que está melhor, não está pior não, já foi muito pior. Isso aqui já foi muito pior. E só da gente poder dizer agora já é muita coisa, porque a gente não dizia. Eu venho de uma geração que era emudecida. A geração pós-ditadura, a gente não falava. As pessoas, a geração anterior à minha não falava. A gente está começando... eu fui no primeiro parada gay, cara, era eu e 300 pessoas, e a gente falava, a gente vai fazer a maior parada do mundo, e era muito legal estar ali, então acho que é muita coisa que aconteceu, que a gente tem que olhar assim, não estou fazendo o jogo do contente, acho que tá uma merda, sim, grande, mas eu acho que a gente está muito melhor. Porque a gente tem pessoas muito melhores agora. E não no sentido, mas no sentido de preparo. Eu acho que veio uma geração aí, uma geração LGBT, uma geração de pretos e pretas e pretas empoderadíssimas, não gosto dessa palavra, mas porque eu acho que é isso, né? A gente não é o poder que interessa. Porque o poder, ele vai, vem, sai da mão, não é por aí o canudo, né? Mas assim, então acho que quando eu vejo a Érica atuando, e aí eu falo, puta, pode sim, né? Eu acho que sim, eu acho que o tecido social da gente, ele está se formando ainda, acho que a gente está começando, a gente está juntando as fibrinhas ali ainda, a gente vai para um lugar legal. Você, Léo, o que você acha? Você acha que ainda há um interesse de uma construção, de uma costura desse tecido social tão esgarçado como sociedade, ou barbárie e pouca é bobagem? O que você acha? Olha, eu vou ter que concordar com o Walter, assim, acho que assim, pessoalmente, eu não posso me dar o luxo de não ser otimista, pelo menos, se não na análise, pelo menos na ação, né? Eu sou fruto de gerações de um povo que lutou muito, não digo só da luta familiar, e aí encarnada na minha mãe, que não está mais entre nós aqui, mas que abriu todas as possibilidades para que eu pudesse sonhar e concretizar, né, sonhos, isso no campo micro, né, pensando na individualidade, mas também um povo que lutou, e muito para que eu pudesse hoje estar aqui dialogando com pessoas tão qualificadas em pé de igualdade.
Isso que o Walter falou, realmente, tem uma geração vindo aí, eu faço parte de uma geração, mas tem gente mais jovem do que eu, que também está vindo e mudando muitas coisas, né? Significa que vai ser fácil? Não, mas eu não me dou o luxo ou o direito de olhar de forma pessimista ou sem disposição para ir à frente, porque quando eu olho para trás e vejo o que os meus antepassados lutaram, e assim, fichinha em perto de algumas coisas, né? Mais uma vez, eu digo história pessoal da minha família, mas também olhando aí para a história de movimento negro, de movimento LGBT, né? O Walter acabou de me contar que a primeira parada LGBT, eu estava conversando com um amigo sobre como a parada online esse ano desprestigiou pessoas antigas da comunidade LGBT que lutaram muito para que isso acontecesse. Ele comentou de uma ativista que deitou assim em frente a uma viatura para ela não passar, né? E aí deixar as pessoas conseguirem. Então, assim, seria um desserviço, primeiro, né, aos que abriram as portas para que eu estivesse aqui hoje, um jovem negro gay de 30 anos, vivendo confortavelmente e com segurança. Isso é uma exceção ainda para os grupos que partilham da minha identidade, né? Agora, sobre o tecido social esgarçado, de fato, ele sempre esteve. O Brasil sempre foi isso. Mais uma vez, a gente é o país que na sua arquitetura tem um quartinho de empregada que parece o armário do Harry Potter, que é pensado para uma pessoa. Todo apartamento de classe média tem isso. Que nem conecta na sala direito, né? Já conecta na área de serviço, vai para a cozinha, uma porta extra. É esse o Brasil que a gente vive, que desenha isso na sua arquitetura, que agora está exportando. Tem brasileiro indo morar em Portugal, estão construindo isso lá agora na Europa. Eu acho muito interessante, assim. Então, esgarçados sempre fomos, mas ao mesmo tempo também sobrevivemos, né? A história dos grupos marginalizados também não é uma história apenas de dor e sofrimento, é uma história de resistência, de reinvenção, e a gente tem capacidade sim de lidar com o que está acontecendo. Eu acho uma pena que os grupos sociais privilegiados não consigam construir narrativas em que eles entendam que há espaço para novas formas, né? Eles não conseguem, parece que está fora da capacidade deles. Então eu também partilho dos incômodos quando o Walter me fala, né, olha, acho muito bacana o projeto aí do Boulos para a prefeitura, mas tenho ressalvas com essa identidade, né, não é pessoal, né, e eu tendo a concordar com ele nesse sentido, porque são grupos que parecem que são criados, eu digo assim, não tem nada mais identitário que um homem branco nesse país, nada, porque é criado a imagem e semelhança, tudo tem que se refletir, né? A Cida Bento, que é uma intelectual negra que estuda brancos, ela fala, né, é um pacto narcísico, eu só consigo amar a mim, respeitar a mim, contratar a mim, e fica nesse ciclo. Então, eu acho que é o seguinte, e aí, colocando um pouco na conta de quem está um pouco no espaço de prestígio e privilégio, apesar de eu achar que não é a partir da ação deles que as mudanças vão vir, mas agora tem que se responsabilizar um pouco, né, e começar a ver alternativas distintas em que eles também não saiam dessa situação. Não precisa ser um problema o avanço de outros grupos, acho que é isso que eu queria dizer, né? Isso agora tem que se responsabilizar sim, agora nem sempre no espaço de liderança, e esse é o problema na minha leitura que a gente vem vindo. Eu acho que a crise que a gente sofreu, e aí o golpe, impeachment, e tudo que a gente coloca nesse meio, a minha leitura assim, é fruto de uma série de questões da esfera política institucional, mas também tem elementos sociais aí que, assim, a PEC das domésticas em 2012 mexeu muito. A Veja me coloca uma capa de um cara de terno com um avental, falando, isso pode ser você. Peraí, cara pálida. Né? Aqui em casa a gente sempre fez faxina, a gente sempre lavou a louça. E nunca ninguém morreu. Então, assim, e aí tem outra política que eu acho que é importante também, ações afirmativas em universidades e ProUni, né? Pega ali no privilégio direto, porque agora eu não consigo falar só que eu não quero contratar porque não tem qualificação. Agora eu sou obrigado a achar outro motivo. Então, assim, eu acho que a gente tem reações a avanços, a gente não pode esquecer. E, Walter, quando você fala isso, eu acho tão importante, né, tá melhor sim, e pra gente que é marginalizado, para nós que somos grupos que o alvo tá na cabeça, é importante a gente reconhecer, para valorizar o que veio e quem lutou pra gente estar aqui. E aí um recado para a comunidade LGBT, especialmente os homens gays, principalmente homens gays brancos, que estão se acomodando dentro de um contexto, porque o mercado aceitou e está liderando, né, as classes médias estão ok. No primeiro momento em que não valer mais a pena ser a gay chaveirinho, essa galera sai atirando.
Então, assim, eu tenho visto de gay branco sendo transfóbico, se voltando contra a comunidade, expressando racismo, né? Acho que é muito importante a gente tomar cuidado. Somos minorias, não pelo sentido, né, quantitativo, mas porque as nossas individualidades valem nada dentro dessa lógica, né? Qualquer concessão dada é sempre uma concessão. Né, esse chaveirinho, o Bolsonaro adorava o Clodovil, era um gay conservador, que só falava de moda, falava mal das mulheres, né, exercia ali uma misoginia gay muito bem colocada, porque não incomoda o status. Né, faz sentido ter isso aí. Os Trapalhões tinha lá o negro, por quê? Porque era o negro bêbado, né, aquele estereótipo do cachaceiro, tá dentro de uma estética, de uma lógica acomodada na dinâmica das relações. Quando a gente começa a ver negros em espaços de prestígio, poder e privilégio, ocupando espaços historicamente negligenciados, aí o bicho pega. Aí vem o defensor público da União querer impetrar uma ação contra o Magazine Luiza. Né? Então, assim, tá melhor, só que isso também não significa que nós estejamos seguros, nós não estamos. Né? Esse país, ele mata de forma sistemática mulheres, é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, mata sistematicamente pessoas LGBTs, em especial mulheres trans, mata a cada 23 minutos um jovem negro de periferia. Então, assim, tá melhor do que foi, porque a gente vem de um lugar muito ruim. Até a década de 80, a gente não tinha universalidade, por exemplo, na saúde e na educação. Por outro lado, nós somos o único país com mais de 100 milhões de pessoas e que não somos um país rico, né, somos um país de renda média, que tem um serviço público de saúde universal, né, pelo menos instaurado, com todas as suas questões, mas que existe, a gente tem que defender. Então, acho que é importante a gente equilibrar, e aí, para finalizar minha resposta, né, pensando aí como se costura, entendendo da onde a gente veio, né, o quanto nós conquistamos e o quanto falta para a gente, de fato, entender, vivenciar um contexto de civilidade de fato, não essa civilidade branco-europeia que esmaga e mata identidades que não cabem nela. Tá? Talvez até refundar essa palavra e repensar novas maneiras. Queria dizer pessoalmente que assim, um deleite ouvir vocês, que são 2 homens muito sensíveis, inteligentes, preparados e que não se furtam ao realismo na análise, mas a um otimismo na ação, né? Porque a gente, sobretudo nesse momento que a gente está passando, ser pessimista é ser reacionário, né? Não tem como. E eu espero muito que quando a gente voltar a ter uma existência em 3D, que a gente possa tomar uma cerveja junto e conversar sobre todas essas coisas. Muito obrigada pela resposta. Eu gostei muito de ouvir vocês falando sobre isso. E tem uma coisa muito importante na última resposta de vocês dois, que eu fiquei pensando aqui, que a gente vem se incomodando muito com coisas que antes passavam batido, né? Eu acho que talvez o próximo passo disso seja uma apatia, sair dessa apatia, né, que a gente está, que é de fato ir para a ação, mas que o tamanho do incômodo talvez seja o tamanho da mudança que a gente quer. E esse incômodo é muito importante. A gente falou muito disso no programa sobre alteridade com a Lia Weiner, né? Que inclusive foi citado na gravação sobre diversidade que a gente fez com o Léo. A gente precisa se incomodar e a gente tem que ter conversas incômodas para que a gente possa de fato avançar, né? Nossa, nem sei o que dizer depois disso. Eu sei o que dizer. Ivan, você está aí? Bom, você pode dizer o que passou pela sua semana e te deixou completamente atordoado aí desses últimos 7 dias. É tanta coisa, né, gente? A gente está num contexto que não dá nem para descansar de um noticiário para outro, que vem uma e vem outra. E ainda mais eu trabalho analisando política, Nossa, nunca mais assim, assisti filme de herói, assim, não precisou. Tá faltando herói só, né? Porque pancadaria é o que mais tem. Léo, me permita te atravessar e te fazer uma pergunta. O que passou na minha semana foi que não tem mais corrupção no Brasil. Eu queria que você comentasse isso. Posso ser sincero? Eu adorei essa resposta, gente. Porque, olha, tem 2 coisas, então, nisso que eu vou engatar. A primeira é o seguinte, para quem fala que nosso presidente é louco ou burro, ou é louco ou é burro. Porque nada disso ele é. 28 anos de Congresso, né? É um político extremamente hábil,
que sabe o que está fazendo, tem um projeto, é um projeto de destruição, autoritário, né? Quando o pessoal gosta de comparar Bolsonaro com Venezuela, não, isso é a Arábia Saudita. Tá? É um projeto familiar de conservador religioso, de destruição e de manutenção do poder a partir dessa lógica assassina. É isso. Então, e o cara é bom no que faz. Porque soube perfeitamente pegar essa parte da centro-direita, né, que gosta de ter esse verniz democrático, que topou um impeachment sem nenhum tipo de crime de responsabilidade, mesmo que o governo fosse muito ruim na condução da política econômica, não é justificativa, topou entrar, achou que fosse surfar, e Paulo Guedes, que era o avarista, tá ali, por um fio, dependendo. Então, assim, o cara sabia o que estava fazendo, sabia quando tinha que colocar humor e sabia quando tinha que tirar. Então, não me surpreende. E a corrupção vai rolar solta porque quem apoia também não liga para isso. Né? Agora, o fato que me surpreendeu tem a ver com o governo, né? Mas eu não digo que surpresa eu não fiquei, mas eu fiquei um pouco assim, caraca, vocês juram que assim, dentro de tudo isso vocês ainda vão entrar nessa? O indicado, né, ao STF agora, me fugiu o nome dele, gente, sei que tem Marques no sobrenome, é o meu... Cássio Nunes ou Cássio Marques ou Augusto do Freguês. Exato, Cássio Nunes Marques, né? Eu só lembrava do Marques hoje, eu vi agora o noticiário e esqueci do nome dele. Né? O que eu achei interessante dessa indicação, que isso mostra que essa lógica de velha política, nova política, isso é uma bobagem colocada aí no debate público, né? Para infelizmente enganar a trouxa que entra nisso, né? Boa parte aí da nossa classe média bem informada, né? Mas o que eu quero dizer é, todo o processo de articulação, de negociata, né, como o nosso Supremo Tribunal Federal, isso não é de hoje, né, a gente tem Gilmar Mendes tomando decisão de aqui, de ali, sem nenhum tipo de critérios, falando, pera, mas onde você fez isso? Hoje você está fazendo isso, né, Carmen Lúcia, tendo uma relação com Temer, assim, super complicada, né, Dias Toffoli, no começo do mandato Bolsonaro, assim, o maior erro do Lula, né, foi ter indicado esse cara, né. O que eu acho curioso é ver como o guardião da Constituição, ele opera como o maior político, né, dos três poderes. E não que isso me surpreenda, mas eu acho que se eu não me surpreender com a nossa institucionalidade jogada pelo ralo, eu não posso lutar por uma. E o mais curioso, e aí o que me deixa chocado, é que nos últimos anos eu fui obrigado a sair da esquerda e vir para o centro. Eu fui obrigado, porque... tudo deslocou para um lugar, e foi essa a minha surpresa. Eu entrei na faculdade, assim, eu era quase comunista, né? Nossa, inclusive, os meus amigos comunistas, mas parece que é tanto deslocamento, né, para a extrema-direita que parece que qualquer razoabilidade, né, é uma grande extrema-esquerda. Eu comecei a ver que, na verdade, eu estou defendendo instituições, estou defendendo Estado laico, estou defendendo aqui ritos processuais, eu estou defendendo o básico. Eu não estou defendendo um projeto revolucionário de desmonte dos meios de produção e qualquer outra coisa. E eu achei isso, então eu fiquei chocado, na verdade, em constatar isso. Né? Que eu cheguei a calcular, talvez seja melhor eu votar no atual prefeito, porque se vai o Boulos com o Russomano para o segundo turno, aí né, geral. Então eu me vi pensando isso, fazendo esse cálculo. Isso me deixou... correndo o risco de ser confundido com esse centro, né? Porque toda essa relação... porque toda essa relação que você coloca do Supremo com o poder tem nome, né, Léo? Chama promiscuidade, né? Exato. E que é a verdadeira corrupção. Né? Porque as pessoas acham que corrupção é só você pegar dinheiro público e colocar no bolsinho. Exatamente. Não. O que os procuradores de Curitiba fizeram foi corrupção, sim. Você não pode combinar voto com o juiz. Não pode. Isso independente de quem a gente queira que... embora também para mim é mais fácil falar isso, porque sim, tem uma simpatia com o partido que foi golpeado. Isso também é outro ponto interessante. Eu não sei se eu falaria isso se fosse contra o Cunha. E isso fala muito da construção do nosso país e da nossa institucionalidade, porque democracia não se faz no abstrato. Não dá para pedir para as pessoas defenderem a democracia se elas não têm saneamento básico em casa. Então, assim, e aí eu já estou indo para outro lugar também, eu vou encurtar aqui, mas o meu choque foi com todo esse processo aí de escolha desse ministro, que plagiou também, não sei, plágio estão discutindo ainda na dissertação de mestrado, que encontraram ali inconsistências, mas que inventou currículo. Falou parece que descobriram que há similaridades com a tese de uma outra pessoa
próxima a ele, do mesmo estado, e que essa pessoa que é dona da tese, que eu não me lembro o nome agora, disse que é porque os trabalhos foram fruto de uma reflexão em conjunto. Impressionante, né? Assim, o cinismo institucionalizado do Brasil é uma coisa assim de cair o queixo, realmente. Exato, e não para defender o ministro da Educação que caiu, mas é muito interessante ver os pesos e medidas colocadas, né? Esse atual candidato ao STF diz ter um pós-doc. Primeiro, pós-doc não é título, é uma pesquisa, né? Você ganha para fazer uma pesquisa, é isso. Mas ele defendeu o doutorado recentemente, já tinha um pós-doc, ainda fala que é erro de estagiário. Então, assim, tá tudo bem. Né? Então, isso também mostra que se você faz parte de determinado grupo, e isso é muito cruel, mas é a realidade, qualquer criança negra ouve isso da mãe. Né? Tem que ir bem vestido para a escola, né? Não pode sair na rua de moletom, porque as regras não são as mesmas. Mas é escancarado o tratamento da imprensa. Né? Então, assim, eu fiquei chocado com tudo o que envolve a nomeação desse ministro, desde do jantar na casa da Cátia Abreu, até o jantar na casa do Toffoli, assim, escancarado. Não é mais feito de um jeito assim para ninguém saber. É meio que assim, é isso mesmo, tá achando ruim? Vai fazer o quê? Isso é surreal. E parte da nossa elite, aí coloco com todas as aspas, topou, normalizou Bolsonaro, que é um risco real à nossa democracia. Historicamente, a elite liberal brasileira não tem problema nenhum de se aliar com o que tem de pior da política. A ditadura militar foi isso. Então isso me deixou bastante intrigado, acho que eu diria isso. O Ivan respondendo a sua pergunta. Hoje eu estava só fazendo um adendo, ouvindo o foro de Teresina, e a Malu Gaspar cita um político que fala, arrematando isso que você está dizendo, quando é com a gente, é estado policialesco. Agora, quando é com outro, é estado de direito. Tá tudo certo. É isso, Márcia, você matou tudo. E para você, Walter, conta o que passou na sua semana. Então, minha semana foi muito aqui na Zona Sul. Eu estava muito concentrado aqui, né? Eu fico acompanhando, né, sempre as notícias aí. Quando eu venho de carro, essa semana eu não vim de carro para cá porque o carro quebrou, então eu fiquei vindo de transporte público, que eu não vinha há muito tempo. Eu fiquei bem chocado, porque eu ficava nisso, né? Desde o começo da pandemia, eu não pegava o metrô, trem, porque para vir para o Grajaú você tem que pegar todos eles, né? Eu pego trem, metrô, um ônibus e um Uber. E aí, cara, tudo cheio. E aí eu ficava pensando nessa lógica, né? De tipo assim, e foi uma coisa que me pegou muito, me chocou muito vindo de transporte público e esse negócio do quem deve morrer, né? Porque aí eu falava, nossa, essa é a galera que deve morrer, né? Porque aí eu estava pensando que eu tive uma questão de saúde, era para eu ter me afastado, e eu não me afastei porque os peritos do INSS, que é essa questão que está todo mundo acompanhando, eles não podem atender, né, porque são médicos, né, filhos da classe média, e enfim, toda a história que a gente já sabe da classe médica. E aí, como outros, né, como outros grupos que não estão em contato com ninguém, né? E aí, quando eu peguei aquele ônibus, aquele trem, lotado, mas lotado, não é pouca coisa, meu. Aí eu dormi no trem, na linha Lilás, que eu tinha que descer em Santa Maria. A linha Lilás, eu pego ela até razoavelmente vazia. E eu fui parar no Capão, e aí eu tinha que voltar para descer em Santa Maria. Meu, quando eu peguei sentido Capão, sentido centro, aí eu vi o bicho pegar. Aí não tem lugar de você se encostar. Eu falei, que merda! Aquilo me entristeceu profundamente, porque eu percebi o tamanho do projeto de genocídio do Covid, que eu não tinha visto de frente ainda, dessa forma, né? E dessa coisa das pessoas estarem brigando porque tem bares que não abrem, que não sei o quê, mas aí ninguém está falando disso, né? Porque, na verdade, os vagões, né, negreiros, eles precisam, né, carregar a galera, né, o povo do Capão para Clabim, né, da Senzala para Casa Grande, né, essa linha Lilás, ela... E ela me chamou muita atenção porque eu nunca tinha usado ela assim inteira. E eu falei, cara, ela é isso, né? Ela é da Chácara Clabim lá, os prédios de alto padrão, arborizado para o Capão. Ela é cínica, né? Ela diz muito que não tem mais disfarce, né?
o cinismo mesmo, né? Da onde vem essa turma de empregados que nem no quartinho vão ficar mais, vão pegar essa porra aí e vão vir pra cá. Isso foi um negócio que me pegou muito, me entristeceu profundamente, ver esse transporte público inchado, lotado, eu ali no meio também, né, como testemunho ocular da merda toda, e isso me incomodou profundamente. E a outra coisa que foi legal, que é um fato bacana, foi que a gente começou um projeto aqui com os meninos que era de falar um projeto identitário do Grajaú, né, e eu me peguei com a Belmira Marim, que é a avenida principal que corta todo o Grajaú, que é a avenida caótica, e eu cheguei para eles e provoquei: quem foi Belmira Marim? Vocês sabem quem foi Belmira Marim? E os meninos: quem foi Belmira Marim? Quem foi Belmira Marim? Fui eu procurar quem foi Belmira Marim e descubro que Belmira Marim foi uma mulher insignificante, mãe do José Maria Marim, que foi prefeito biônico da ditadura de 82 a 83. E não fez absolutamente nada. E a mãe morre e ele coloca o nome da mãe na principal avenida do Grajaú, que antes se chamava Estrada do Bororé. E a gente começa a fazer a cartografia dessa estrada nas portas aqui. E os meninos pensando no que nome que a gente daria para essa estrada, né? E por que a gente não questiona esses nomes que estão nas estradas, nas pontes? Por que essa mulher, que depois eu pesquisei sobre ela, não tem um relato? Ela, sei lá, não sei quem era, né? Mas era mãe do José Maria Marim, boa pessoa não deve ser, né? Brincadeira. Mas assim, porra, com tanta liderança, né, cara, aqui nesse lugar, com tanta gente que trouxe a água pra cá, o Grajaú é um lugar que tem uma liderança muito forte. Esse CAPES aqui que eu trabalho, que eu tô aqui, foi uma briga da liderança de bairro, enfim, foi o resultado de assembleia de bairro, da época que isso existia no governo do PT, que agora está acabando, né? Então, assim, por que esses nomes não estão nas praças? Por que a gente tem que ter a mãe do José Maria Marim na avenida? E então fiquei muito feliz os meninos questionarem isso, deles começarem a desenhar a avenida que eles queriam. E que antes, né, a gente descobre que chamava Estrada do Bororé. E ela deixa de chamar a Estrada do Bororé e vira Dona Belmira Marim. E aí os meninos fazem uma fábula, que eles falam assim: aí a mulher, que era uma dondoca, ela ficou tão puta da vida de colocarem o nome dela numa estrada na Zona Sul, no meio da quebrada, que ela falou: vou amaldiçoar essa estrada. Vai viver congestionada, toda cagada, ninguém nunca vai conseguir chegar em destino nenhum. E é isso. Então, essa parte de poder falar para essas pessoas, né, que estão aqui: gente, a gente pode fazer diferente, a gente tem que começar a brigar em algum momento. Aí eu acredito que a gente vai conseguir tirar esses nomes, né, como a gente vai tirar de Elevado Costa Silva, vai tirar a Praça Roosevelt. Puta que absurda, Praça chama Praça Roosevelt, entendeu? E por que não pode chamar Praça Cláudio Wonder? Por que não pode chamar, sabe, tem tanta gente aí que pode dar nome para as coisas e que faz parte da história da gente. Por quem são as mães dessas pessoas ou os parentes dessas pessoas, né? Então é isso, né? O que me deixa feliz é a possibilidade de eu poder começar a discutir esse tipo de assunto com os moleques aqui. E o que me deixa feliz é quando eu percebi que o projeto de genocídio do Covid está em andamento, em franco andamento, e a mídia não está mais falando dele, porque eles perceberam que a classe média vai morrer muito pouca gente. Então, foda-se. Dentro desse acordão da Covid, pode mais quem pode mais sempre, né? E José Maria Marim ele foi presidente da instituição mais importante do Brasil, que o Brasil tá aprendendo a desgostar, né? Foi presidente da CBF, preso, né? Então, significa muito, né? Também, né? A mamãe dele estar lá dando nome a essa importante avenida do estado da cidade de São Paulo, né? Bom, seguindo aqui no passamento, Márcia Fraguas, o que passou? Então, o que passou por mim essa semana foi que não tem mais corrupção no Brasil. Pausa dramática, aplausos. E estou assistindo com certa estupefação, né? Essa acomodação com o Centrão, e também me parece que a imprensa está aceitando isso muito bem, as instituições, né? E parece que finalmente cumpriu-se
a profecia, né? Com o Supremo, com o Centrão, com tudo. E é isso, foi isso que passou por mim. Renan Calheiros mais potente que mãe de nada, né? Opa! Ele que deve ter cantado os números de tantas loterias para aquele senador que ganhou mais de 100 vezes, né? Poxa, certamente. Que eu não me lembro agora o nome, eu adoraria lembrar, mas pensando bem, melhor nem lembrar, né? Nancy Silva, o que passou para você? Cara, o que passou para mim é que na pesquisa espontânea para a prefeitura nas principais cidades, 3 entre 4 brasileiros não conseguem falar de cabeça o nome de um candidato a prefeito. E isso tem tudo a ver com tudo que a gente falou aqui hoje. E, assim, se interem da coisa sem haver engano e votem em mulheres, que não sejam fascistas. Essa é a minha coisa. Pois é. Joyce Hasselman, não estamos falando de você, tá? Eu tento ter sororidade por ela, mas, assim, fora de um lugar de poder. Tá, mas não votem nela mesmo assim, com ou sem sororidade. Bom, o que passou para mim foi a fala da excrementíssima ministra Tereza Cristina dizendo que o bombeiro do Pantanal é o boi. Mais uma vez, o bombeiro do Pantanal é o boi. Com essa frase, encerramos o segundo quadro e partimos agora para um momento nada violento e muito afetivo, como deve ser, e como tem que ser, e como a gente vai fazer ser, né? Porque a gente não vai viver nessa barbárie nojenta para sempre. Vamos dar um pé na bunda dos terraplanistas e seus amiguinhos, coleguinhas, para qualquer lugar longe onde a terra chega na borda, eles caiam para algum lugar, né? E que a gente não pode viver esse ciclo de violência para sempre. Eu acho que a gente tem todo o direito de ser otimista, como o meu amado amigo Walter falou, e a gente precisa ser analítico, como o meu querido amigo Léo também sempre fala. Bom, agradecer vocês dois, mas antes disso eu quero dicas culturais, sociais, receitas de bolo, pães, né? Já que estamos na pandemia ainda, qualquer coisa que vocês quiserem indicar para a gente ter uma semana menos violenta, mais nutritiva, aprazível e brejeira até. Começando com você, Nancy Silva, conta pra gente. A gente fez um programa hoje sobre violência cordial. Eu quero indicar um podcast chamado Praia dos Ossos, que foi idealizado pela Branca Viana, feito numa parceria da revista Piauí com a Rádio Novelo. É muito legal, vão ser 9 episódios sobre um caso policial e de violência contra a mulher no final da década de 70, e aí ela vai narrando essas personagens, e mesmo essa mulher sendo de uma elite, né, ou de uma gente muito rica e cafona, ela é uma cidadã ela não é nem cidadã, porque ela é um ser de segunda categoria por ser mulher. Então, assim, se ela morreu é porque é culpa dela. Mas essa construção eles vão colocando de uma maneira sensacional, e eu indico Praia dos Ossos. Muito bem, partindo agora aqui para o meu amigo há mais de, 10, 15, 20 anos, que eu sou completamente doido por ele, e tudo que ele fala para mim é incrível, e eu sou sempre ouvidos para ele, sempre serei. Walter Nu, conta pra gente, qual é a sua dica? A minha dica é engraçada, né? Eu tô bem grajaú mesmo, gente. Ela é uma dica cultural, mas não é exatamente uma dica cultural. Eu ia falar da Kiara, que a Kiara é uma mulher trans que foi assassinada há um mês atrás, mais ou menos, né? Ela foi jogada aí do 7º andar de um prédio por um rapaz que jogou ela do 7º andar, e a justificativa dele foi que ele pensou que ela era mulher. Né? E a Kiara era uma mulher. E a Kiara era uma das usuárias aqui do serviço, e ela participava do ateliê aqui com a gente. Né? Ela frequentou bastante o ateliê, um doce de menina, enfim. E a minha dica é que todo mundo acesse a Kiara de algum jeito, para a Kiara não ficar morta, para ela não virar... A gente vai fazer uma exposição com os trabalhos dela que estão aqui. Hoje eu passei a tarde trabalhando em cima das coisas dela, né? E eu tenho falado muito em termos de, igual eu falei dos meninos aqui na minha dica, estou falando da Kiara, e acho que eu falaria da gente,
É que eu acho que tem que ser isso o tempo todo. A gente tem que falar da gente agora, né? Eu não tenho nenhum problema, né? Com um monte de coisa legal que rola aí, mas que já tem um veículo de mídia gigantesco que não precisa ser eu para divulgar, né? Por exemplo, se eu estivesse em outro lugar, eu ia falar desse podcast de vocês, né? Mas tem uma dica também, que é falar de um outro podcast, que é Segue o Bloco, que é da Renatinha, né, e do Thiago Adorno, e que tem uma entrevista deles que eu não lembro exatamente qual é o número, mas é uma com Neon Cunha, que é outra mulher maravilhosa, a Neon, né, e que eu acho super importante que as pessoas ouçam esse podcast da Neon Cunha. É só jogar aí na internet, Neon Cunha, Segue o Bloco, e vai vir esse podcast dela falando. E a outra é a Chiara mesmo, que a gente vai abrir a exposição, mas que as pessoas saibam sobre ela. Saibam no sentido de, a gente sabe que tudo funciona aí com os algoritmos aí, então as pessoas precisam saber que a Chiara foi morta só porque ela era mulher. Qual é a sua dica, Márcia Fragas? Minha dica é um clássico do ensaísmo de interpretação sobre o Brasil, o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, onde ele fala do conceito de homem cordial. É editado pela Companhia das Letras e, para quem não sabe, o autor é pai do compositor Chico Buarque de Holanda. Acho que é um livro importante para se conhecer, por ser um clássico, e também para debater com ele. Essa é a minha dica. Muito bem, Chico, se você estiver ouvindo o programa, venha conversar com a gente. Estamos ansiosos para saber o que você quer dizer sobre tudo que vivemos no momento. Léo, qual é a sua dica? Olha, antes da minha dica, eu só queria falar, imagina você ser pai de 2 clássicos, né? Do Raízes do Brasil e do Chico Buarque. Você zera a vida, né, gente? Mais um, ele podia pedir música do Fantástico. Mais um, exato. Mas sabe Oi, sabe o que eu acho bonitinho, Léo? Todas as vezes que pedem pro Chico indicar um livro, ele fala, posso indicar o livro do meu pai? É muito fofo, né? Ai, gente, é muita lindeza. Olha só. Olha, eu vou fazer uma dica e um jabá, se vocês me permitirem. Posso? Pode, aqui o jabá é liberado. Ótimo, então vou começar pela dica, porque termina com o jabá, né? A dica é uma série que eu estou reassistindo de tão boa que ela é. É uma série que está na Netflix, chama Borgen. É uma série de política que se passa na Dinamarca, que conta como a primeira mulher a se tornar primeira-ministra chegou ao poder. Primeiro assim, ela é boa porque o roteiro, os atores, as atrizes, tudo genial. E é uma série de 2010, que tem 3 temporadas, foi até 2013, e agora a Netflix comprou para refazer uma 4ª temporada e dar sequência. Ela é sensacional. Todas as intrigas políticas, aquela lógica meio shakespeariana, como lidar com a mídia, eles previram uma série de coisas, gente, em termos de como a mídia impacta nas nossas vidas, né? Como a narrativa midiática é importante. Mas tem um ponto que eu acho que é legal quando a gente for assistir, que é muito fácil a gente cair num lugar comum de, nossa, como a Dinamarca é melhor do que a gente, e pelos motivos todos errados, né? E eu só queria deixar aqui um toque geral, que é uma leitura que eu tenho, que os países que são muito ricos, que conseguem criar um pacto civilizatório até para os mais pobres dentro dos seus países, geralmente fazem isso compensando esse alto custo no mercado internacional, né? Então, grandes estatais, por exemplo, da Noruega, a Statoil, tem casos de corrupção em vários países africanos, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, é importante a gente tomar cuidado para não idealizar criar um tipo ideal aqui, usando o conceito weberiano europeu, porque ele só existe porque a gente está aqui, né? É uma relação de retroalimentação na minha leitura, né? Quem discordar depois a gente conversa. Mas eu acho que é importante assistir com esse olhar crítico pra gente não se colocar lá embaixo à toa. Pode falar, Mar. Concordo com você, era isso que eu queria dizer. Eu acho que só existe porque esse modelo se retroalimenta mesmo. É uma dinâmica de poder, né? Centro-periferia. Exatamente. Se alguém trabalha 6 horas com direitos sociais assegurados, é porque outro alguém trabalha 18, não é mesmo? Exato. Então, por outro lado, eu acho que a gente deve sim lutar por um modelo de sociedade que possa chegar a esse lugar. Devemos, enquanto nação,
né? O SUS está aí para isso, para provar que a gente pode avançar, né? Agora, o jabá é o seguinte, agora no mês de novembro, eu vou dar uma série de cursos sobre desigualdade racial, desigualdades estruturais no Brasil, com um olhar para a desigualdade racial por conta do mês, né, da consciência negra, em parceria com um colega que é um pesquisador de arte, é um jovem curador brilhante. Então a gente montou um curso que a gente vai dar nesse mês de novembro no SESC, no Centro de Pesquisa e Formação. Se vocês seguirem @jeitofabre nas redes sociais, vocês vão em breve ver as notícias. Os cursos serão gratuitos, então vai ser muito legal contar com vocês. Além do SESC, vai rolar em outros lugares também. Mas é isso, a gente vai discutir de forma um pouquinho mais aprofundada um pouquinho do que eu tentei trazer aqui, discutir conceito de necropolítica, né, os lugares sociais das mulheres negras na sociedade brasileira e processos de embranquecimento. São esses os temas. Cada tema tem um artista negro e uma obra de arte que a gente desenvolve a parte estética. Então, são todos convidados. Incrível, Léo. Fala o nome do seu amigo, o jovem curador. Gente, como eu esqueci, amigo, eu te amo, tá? Não foi por querer. Então, ele é Dery Andrade e ele tem uma plataforma chamada Projeto Afro. Sigam o Projeto Afro. Ele tirou tudo do bolso para criar um site que é um mapa do Brasil com todos os artistas negros catalogados. Você clica numa cidade, aparece onde comprar obra, onde visitar. Ele fez do zero. É uma pessoa brilhante, assim, eu tenho muito orgulho de ser amigo dele, e eu sou coruja mesmo, gente, então já que deixo aqui todo o meu carinho, meu amor pro meu amigo. Então, tem que ser mesmo. Exato, 2 POCs lindas, gente, dando esse curso, e vai ser incrível, e tem a presença especial de Alessandra Rodrigues, que é uma pesquisadora, que tá no curso no dia que a gente discute questões sobre mulheres negras. Ela tem uma pesquisa em situação de cárcere, ela visitou mulheres negras em situação de cárcere, e ela tenta entender se elas compreendem se o fator racial faz sentido ou não, qual é a leitura que elas têm, né? Nem se compreendem ou não. Muito bacana a pesquisa dela, ela é uma grande intelectual. E é isso, então fica aqui minha dica e o meu jabazinho /dica, para quem quiser papear um pouquinho mais sobre isso. O jabadica, né? Agora virou um novo termo, cunhado por Léo, jabadica. Bom, a minha dica, na verdade, eu vou inaugurar agora a antidica. Vou falar, não vejam isso. As antidicas, podem ser várias, desde as lives de Jair Bolsonaro até as lives de Luiz Lacombe, ex-Globo, que faz lives completamente lunáticas, né? Eu pude ter o desprazer de ver uma, né? Porque eu sempre acompanho o que os inimigos da força estão fazendo para poder ter subsídio para criticar, né? Então eu não indico que as pessoas vejam isso. Uma outra coisa que eu também não vou indicar é a série Recursos Desumanos, que está no Netflix, que é estrelada por um ex-jogador de futebol chamado Eric Cantona, que talvez os mais jovens não conheçam, mas ele foi banido do futebol por ter dado uma voadora num torcedor. Bom, e é isso, né? Temos o Desafinado sobre a violência cordial, um traço nacional da terra chamada Brasil. Obrigado a todos. Beijo, obrigado. Gente, amei. Muito obrigada. E não vejo hora de tomar cerveja com vocês. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.